queria perguntar para ti, assim, que tu falasse um pouquinho sobre o tripé, né? Esse tripé que compõe a psicogenealogia, que nós tínhamos comentado, que seria a identificação, repetição e projeção. Poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Essa é a base, né? É a base, é o pilar, né, dentro da psicogenealogia. A identificação, a repetição e a projeção. Sempre que tu trouxer qualquer fala, nós vamos olhar nesses três, numa dessas três, porque pode ser um deles que está fazendo. E cada um deles, por exemplo, a projeção, é quando eu me coloco no lugar de outro, né? Eu me projeto. Como é que eu projeto, se eu me colocar no lugar da minha avó, por exemplo, ficar identificada com ela, como eu posso projetar isso? Posso projetar através dos filhos. Por exemplo, se eu me identifico com uma doença que a minha avó tinha, eu posso ter um filho que vem para curar alguma coisa. Olha como é maluco. Traz de lá, vem aqui e vem lá. Né? Então, o Francis Dalton, que é um dos terapeutas, que também é um dos colaboradores da psicogenealogia, diz que as gerações anteriores calam, as que vêm depois trazem no corpo, manifestam no corpo. Né? A repetição, nós recriamos as mesmas coisas, nós recriamos de uma forma diferente aquilo que os nossos antepassados já passaram. Isso também através das profissões, Cláudia, que as profissões são reparadoras, depois nós vamos falar um pouquinho das profissões, aí vai clarear um pouquinho mais. Então, o tripé é identificação, repetição e projeção. Então, na identificação, como é que a gente percebe a identificação? Através de repetição de padrões de pessoas da família, repetições de falas de avô, de avó, através dos nomes, é uma outra forma de observar a repetição, a identificação, perdão. Então, através dos nomes, por exemplo, se você tiver o mesmo nome da tua avó, ou tem nomes, a bisavó é Maria, a avó é Maria, a mãe é Maria, a filha é Maria, não sei do quê. Tá? Isso já nos mostra, já nos dá uma pista de para onde a gente vai. Então, aí quando a gente fala de filhos, dessa identificação dos filhos, dessa projeção, nós também podemos trazer alguma doença que essa avó teve, que eu posso estar identificada com isso, e isso é projetado nos filhos. Aí nós já vamos para a projeção, que é o segundo tripé, e o outro, que é a repetição, que nós fazemos através das profissões. Então, identificação, só para esquematizar, né, como prof, identificação, as enfermidades, as doenças, projeções, os filhos, né, através das profissões, e repetição, que é as situações que nós recriamos. Quando tu falaste ali da identificação, a questão das doenças, né, e a gente pode, então, dizer que as doenças que são transmitidas de pai para filhos e assim por diante, nós poderíamos chamar que é uma identificação. Seria mais ou menos isso quando tu fala das doenças? Poderia, e não pode ser generalizado, Cláudia. Sim. Não pode ser generalizado, mas é uma possibilidade, tá? Aí nós podemos falar ali da parte de reparações, né? Como é que nós reparamos? Quando nós nós recriamos fatos ou situações na nossa vida, na psicogenealogia eles têm um termo que eles usam que é a batata quente. Sabe aquele joguinho da batata quente? Então, quem é que vai ficar com essas batatas? Então, alguma coisa que fizeram lá atrás, jogam para nós aqui na frente. E aí a gente fica com aquela coisa, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que resolver, que é a batata quente. Então, essas são as reparações que nós viemos para fazer no nosso sistema familiar. E nós reparamos normalmente através das nossas profissões. Por exemplo, profissão de caminhoneiro, busca do pai. O caminhoneiro, o vigilante, o eletricista, o marinheiro, o policial, o vigilante. Eles buscam o pai porque são profissões que cuidam, que protegem, e isso é função pai. Quando alguém vem
Se tu olhar pela profissão, tu já pode buscar alguma coisa nessa realidade. Tu vai olhar para o pai. Como é que foi? Como é que era o pai? Como é que era a tua relação com o pai? Tu pode olhar nesse sentido, né? E aí ele já vai trazer justamente isso, ele já te dá uma pista. Os advogados, juízes, sentimento de injustiça nesse clã. Quem foi injustiçado? Quem perdeu alguma coisa? O que ficou em desalinho? Por exemplo, alguém recebeu mais, alguém recebeu menos. Então, essas profissões, tu já pode olhar um trauma, um drama nessa linha familiar desse clã. O político, o líder sindical, aqueles que buscam reconhecimento do público, pode ser o reconhecimento desse clã. Talvez um clã que foi rechaçado, ficou fora, uma parte da família, talvez às vezes a família do pai não era reconhecida, não era bem aceita, ou a família da mãe, sabe aquelas coisas que o pai casou com a fulana, nunca aceitaram bem a pobrezinha, né? Porque não, essas coisinhas básicas. Então, o filho vem e representa essa falta no sistema através da sua profissão, exercendo esse tipo de profissão. Os médicos, enfermeiros, nós vamos olhar para alguma falta de saúde, alguém que não pôde ser cuidado, ou alguém que não recebeu saúde, não recebeu um acompanhamento, né, durante a sua vida. O locutor, olha que interessante, o locutor e o designer, que são comunicadores, e aí entra na tua área também, né, o tradutor, o escritor também estaria aqui, são conflitos de comunicação no sistema familiar. Então, a gente olha para isso. Não sei se faz sentido. Olha, para mim, né, que nem eu sou pedagoga também, né, e realmente uma das coisas que eu sempre coloco nas minhas falas, né, e nos grupos e para as pessoas a qual onde eu o trabalho de frente, eu sempre digo assim, ó, o maior problema da humanidade é a falta de diálogo. Tu veja bem. Olha a fala. Porque eu acredito que realmente assim, ó, as pessoas, quando elas não. Quem não se comunica se trumbica, né? Aquilo que é o ditado que fala. E eu vejo assim, sabe? Falta assim, um diálogo claro, um diálogo objetivo, né? Até muitos rituais que se faziam antigamente, que hoje a gente já não vê, que é o mais simples, sentar, né, conversar com os pais, com os filhos, com os avós, conversar com o vizinho em alguns momentos, sabe? Então, para mim, eu acho assim que é o norte de tudo, assim, é o que te dá um suporte para te poder entender o que está acontecendo com o outro. E tu também tem a oportunidade de te expressar, né? Tanto é que a série Nossos Saberes é esse objetivo, que a gente possa ter um espaço que tu possa se expressar e trazer o teu conhecimento, e esse conhecimento ser espalhado ao mundo para as outras pessoas que precisam. Olha só, então tu pode olhar justamente isso, onde é que faltou comunicação, né? E com certeza tu vai achar quando tu olha para isso. A desunião na família, nós vamos olhar, por exemplo, os chefes de cozinha, porque aonde que tem união numa casa? Na cozinha. Quando tu faz uma comida, todo mundo se reúne, né? Então, o cozinheiro, o padeiro, o chefe de cozinha, tu vai olhar uma desunião que precisa ser reparada nesse sistema. Alguma coisa que não foi feita nesse sentido. É interessante, né? Os detetives, os antropólogos, vai procurar os segredos familiares. Com certeza que tem alguma coisa que não foi. Exatamente. Eu que entro na área de terapeuta, os psiquiatras buscam o quê? Saúde mental, abusos, tanto abusos físicos quanto abusos de poder no sistema, né? Subjugação. Então, tu vai buscar esse tipo de movimento no sistema familiar. É isso que tu vai precisar olhar para curar nesse sistema. Eu lembro que durante a formação, no início, a Letícia perguntava para nós, o que você é no teu, o que você se considera no teu sistema familiar? Veja numa palavra. A minha, adivinha qual foi? Curadora. Óbvio, né? Porque alguém não pode ser cuidado. Alguém precisa ser visto.
E é muito, o inconsciente te traz assim, na hora já coloca, né? Tu já descobre o que é. Voltando lá no início, né? Tu consegue olhar para o teu comportamento. Porque, na verdade, quando tu começa a ter esse entendimento que tu está trazendo, tá? Tu consegue olhar para o teu comportamento, olhar para ti e tu já começa a identificar algumas coisas e tu te dá conta que nem agora mesmo, né? Quando tu falaste sobre essas profissões e aí tu vê realmente ele tem todo sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido, sim. Uhum. Sim. Por exemplo, os padres, né? Que tipos de pecados precisam ser limpos? O que foi considerado pecado nesse plano? Então, começo a olhar dessa forma, né? Eu tenho o Arthur, né, meu filho, que ele é filho adotivo, né? E aí, qual é a profissão que ele escolheu? Que nem é a profissão, acho que seria a primeira, porque agora ele já está migrando de profissão, engenheiro civil. O que o engenheiro civil precisa? Estrutura, casa. O que faltou para ele? Faltou um lar, faltou a casa, ele teve desestrutura nesse caso. E eu digo, por que tu escolheu, Arthur? Eu nem sei, era isso que tinha aqui, sabe aquelas... Era isso que tinha para oferecer naquela hora. E nada, é o teu mandato familiar te mostrando para onde tu precisa reparar. Então, tu precisava de uma estrutura.